Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital. É um grande prazer estar aqui com você estas semanas, trabalhando nas lições do livro de Jó, lidando com o livro de Jó e, logicamente, aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Nós temos o objetivo de hoje, é a lição 15, o livro de Jó e o restante da Bíblia. Vamos falar um pouco sobre isso, verificar o que nós temos a aprender aí. Né? O versículo-chave, né? Nós vamos trabalhar basicamente nesses textos aqui, ok? O versículo-chave está em Tiago 5,11. Eis que temos por feliz os que perseveraram firmes, tendo ouvistes a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Ok? Então, vamos trabalhar nisso aqui. Espero que você tenha assistido às outras aulas, assistido desde a aula 1, né, que nós vemos aqui toda semana lançando uma aula todos os domingos às 17 horas. Já deixa aí o seu like também, extremamente importante para que outras pessoas possam receber essa aula e ver essa aula. Bom, nós concluímos em si, na lição anterior, a citação do apóstolo, com a citação do apóstolo Paulo acerca de todas as coisas, né? Mas ele não citou Jó especificamente, apesar de eu ter concluído a lição anterior com a citação de Paulo. A única citação de Jó no Novo Testamento nós encontramos nesse texto de Tiago que nós acabamos de ler, nós acabamos de ouvir agora, Tiago 5,11. E as únicas no Velho Testamento são Ezequiel, né, em 14 e versículo 20. Tá bom? Então, como estudar a relação entre Jó e o resto da Bíblia, né? Se nós temos tão pouca citação de uma quantidade tão vasta de informação que nós temos, né? Porque é a Bíblia. Naturalmente, nós começamos com citações que temos, né? Ou seja, Tiago e Ezequiel. Né? Depois nós observaremos aí o quanto o ensino de Jó está em harmonia com o ensino da Bíblia como um todo, né? Que não há nenhum tipo ali de contraposição com relação à Bíblia como um todo. Né? Porém, eu quero colocar aqui uma ressalva muito importante, né? Para detectar ali a lição de Jó com o restante da Bíblia, com o restante das Escrituras, é extremamente importante ler o livro todo. Né? Não tem como nós chegarmos a algumas conclusões somente pensando algumas passagens ou alguns capítulos, etc. Né? Então, ler o livro todo nos dá uma visão melhor de como esse livro pode ter e tem relações com vários outros ensinamentos que a própria palavra de Deus traz. Não basta se limitar aí somente ao primeiro capítulo e aos últimos capítulos que são ali interessantes. Né? Muitos fazem isso, inclusive, mas não é adequado, tá certo? O tesouro está aí no decorrer do livro, né? No miolo do livro em si, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto aqui, as citações do livro de Jó na Bíblia, né? A referência do Antigo Testamento, como eu disse para vocês, está em Ezequiel, Ezequiel 14, versículo 14 e 20, né? O profeta está ali advertindo o povo de Deus acerca do pecado, da idolatria e o juízo que virá de Deus contra estes praticantes da idolatria. É esse o contexto ali. Nem a presença de Noé, de Daniel e de Jó evitaria o castigo divino. Né? Este é o contexto que nós temos ali em Ezequiel. Diz ali Ezequiel 14, por exemplo, pois a sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Então, para Ezequiel, nessa questão, Jó realmente existia. Né? Porque Ezequiel citou Jó. Então, Jó existia. A existência dele é tão certa quanto o pecado de Israel que está sendo cometido ali, que é o pecado da idolatria. Logo, então, nós entendemos que o livro de Jó não é apenas uma historinha, ou um conto, ou uma fábula, como muitos até mesmo acreditam, né? Muito menos uma mera ficção inventada para criar um clima, para poder falar sobre a natureza do sofrimento humano, etc. Né? Não é isso. Se houve uma citação direta ao personagem, é porque o personagem existiu. Né? Jó era exemplo notório de retidão de vida. Nós vimos isso no livro dele, né? Nós vimos isso na lição 12, onde falamos lá no capítulo 31 sobre essa questão. Jó
Jó ali, ele falou sobre a ira de Deus, né? Ele falou sobre essa questão, como Deus poderia salvá-lo de todas as coisas. Toda a Bíblia insiste que o mero mortal não pode se salvar de Deus, né? Não pode ser salvo da ira de Deus. A Bíblia toda mostra isso, que o homem não tem poder para se salvar do grande poder de Deus e que querem reconhecer e que o homem precisa reconhecer que ele deve depender de Deus, ele está debaixo dessa dependência de Deus e demonstrar essa dependência de Deus através de padrões éticos. Então, esse ensinamento que Jó coloca, e é exatamente isso que eu falei aqui, que Jó coloca esse ensinamento, de que o homem está debaixo do poder de Deus, literalmente nas mãos de Deus, e que o homem tem que viver dentro de seus padrões éticos de Deus. Né? Então a Bíblia toda coloca isso desta forma. Né? Nós podemos ver isso em Salmo 15, em Gálatas 6, Daniel 6, etc. Então é assim que funciona. Nós temos referências também no Novo Testamento, ou a referência no Novo Testamento, que é de Tiago 5, versículo 11. Jó é citado como exemplo de perseverança que deveria marcar a vida cristã. Note que no Antigo Testamento temos uma referência ao personagem Jó. No Novo Testamento temos uma referência ao personagem Jó. Então, acreditar que isso é um conto é muito, muito esquisito, não tem porquê acreditar. Né? Então nós notamos que, por exemplo, a perseverança é o caminho para a felicidade, é isso que Tiago está mostrando. E Jó, ele teve um final feliz, mesmo sofrendo tudo aquilo que sofreu, e nós vimos aqui. Não é? Para Tiago, a perseverança de Jó é um exemplo, é algo que tem que ser notado. Né? Embora ele teve paciência com as explicações dos seus amigos e não aceitar, ele perseverou, e mesmo tendo ciência também de que Deus estava ali fazendo tudo aquilo, que ele estava cercado de Deus e Deus estava flechando ele, né? Como nós vimos várias vezes, e todas as aflições estavam vindo ali porque Deus estava fazendo aquilo, mas ele perseverou, ele teve paciência, ele continuou ali, né? Ele continuou no seu dilema, no seu sofrimento ali, naquela situação. Nós podemos ver ali o Senhor de Tiago e de Jó no mesmo caso, né? Ou seja, ele é cheio de eterna misericórdia, o Senhor do livro de Tiago e o Senhor do livro de Jó é um Senhor compassivo, é um Senhor de misericórdia que, embora que permita que a pessoa passe por lutas, tribulações, dificuldades, sofrimentos, ele atua com compaixão no final das contas. No final das contas, ele abençoa o seu servo, ele abençoa o seu filho, né? E faz tendo perseverança, oração, o servo perseverante, o servo com oração, o servo com uma visão futura do Senhor. Tudo isso acontece nessa situação. Né? Foi assim com os grandes personagens da Bíblia. Nós podemos ver isso vários homens da Bíblia passando por isso, passando por lutas, dificuldades, tribulações, e Deus no final honrando. José, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Davi foi um exemplo disso. Enfim, vários deles passaram por isso. Agora, em Jó fica claro que Satanás age somente com a permissão de Deus. Nós vimos isso nos primeiros capítulos. Deus não é o autor do mal, ele nem pode ser autor do mal, como depois você lê Deuteronômio 32:4, Tiago 1:17. Deus não é autor do mal. O próprio Jó entende que Deus o cercou de todos os lados. Nós vimos isso lá em Jó 3:23. Né? E isto é, não foi Satanás que prendeu e prejudicou Jó, na visão de Jó. Tá? Leia novamente Jó 2:10 e reflita um pouco sobre isso que eu estou dizendo. Né? Satanás jamais pode ultrapassar os limites que foi imposto a ele com relação às coisas que acontecem. Não pode. Leia Amós também, depois 3:6. Tá certo? Então, Satanás está limitado com o seu poder. Ele está limitado com a sua ação pela autorização de Deus. E é assim que funciona. Então Jó tinha a convicção de que era Deus que estava realizando todas as coisas. Satanás tem prazer em ver o povo de Deus voltando para trás e negando o seu Deus. Né?
Satanás, a maior alegria de Satanás é ver os filhos de Deus recusando Deus, falando mal de Deus, dando as costas para Deus, né? Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos e mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. O Apocalipse 12:10 fala que ele acusa constantemente os nossos irmãos. Então, acusa para quê? Para derrubar a fé, para desestimular, para fazer a pessoa cair. Né? Como Jesus disse ao seu discípulo, né? Olha, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não se desfaleça. Veja, Jesus orou, neste caso, não para que Satanás não os peneirasse, mas Jesus orou para que a fé deles não fosse abalada quando essa peneira acontecer. Você entendeu? Ou seja, houve ali a autorização, teve que haver autorização, tá certo? E é assim que funciona, para mim, para com você, para a nossa vida. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós estamos nas mãos de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida tem que passar pelo crivo dele. É assim mesmo que funciona, e pode crer nisso, sem titubear, beleza? Bom, é fácil se esquecer que Jó e seus amigos, eles não pertenciam à tribo de Israel, né? Lógico, falando um pouco sobre data, a gente não tem muita informação de Jó nas escrituras, então nós não temos muitas informações de datas também, né? Porque não temos muitas informações em si. Mas o início, quando fala que Jó tinha lá seus 10 filhos e esposas e tal, ele, eu não sei quantos anos ele tinha, sei lá, 30 anos para ter 10 filhos, 40 anos, não sei, tá? Mas mais à frente, no capítulo 42, nós podemos ver que Jó viveu 140 anos após ter sido abençoado novamente por Deus. Então, se ele viveu 140 anos e ele, sei lá, tinha 30 anos, digamos que ele viveu 170 anos, então ele viveu bastante tempo, né? Ou seja, ele pode ter chegado ali até no máximo 200 anos. Já pode ter chegado ali. E nós sabemos que após o dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. Nós sabemos disso. E que após o dilúvio, as pessoas começaram a diminuir a sua quantidade de anos de vida na Terra. Nós, por exemplo, temos homens que viveram 200 anos, homens que viveram 250, homens que viveram 180. Então foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E foram ali tendo seus anos ali 150 anos e aí por diante. Então, baseado nisso, se nós formos olhar por esse lado com relação à idade, nós podemos dizer que Jó viveu mais ou menos ali no período dos patriarcas, tá? Que viveram ali entre 150 e 200 anos, por exemplo. Tá bom? Naquela época as pessoas viviam entre 150 e 200 anos. Tá? Então, Jó viveu aí mais ou menos nesse período. Né? Então, nós não tínhamos a nação de Israel aí, não tinha o povo de Israel. Então, o que nós podemos ver aqui é a ação de Deus, pessoal. A ação de Deus nas pessoas. Deus não somente no povo de Israel ou no povo escolhido. Deus não atuou somente para aqueles que foram descendentes de Abraão, até mesmo porque Israel veio nascer bem à frente, né? Bem lá na frente. Muito depois do dilúvio aqui, Israel veio nascer. Enfim, mas Deus ama o povo, independente de suas fronteiras. E isso nós podemos encontrar aqui. Tá? Independente de suas fronteiras. Né? Isso jamais significa que a pregação de Deus está limitada a um grupo específico. A pregação do amor de Deus está além das fronteiras que nós imaginamos. Né? Nós podemos se lembrar, por exemplo, de Cornélio, né? que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, observando durante uma visão, um anjo de Deus se aproximou dele. Cornélio perguntou: "Que é, Senhor?" Veja, depois o anjo instruiu Cornélio a buscar o apóstolo Paulo, enfim, sabe? Deus prepara o coração de pessoas para a sua pregação. Né? Então, nós encontramos essa perspectiva missionária aqui nesse livro. Né? E é uma perspectiva bíblica. Nós encontramos isso na Bíblia toda. Ou seja, Deus não se limitando a um grupo específico, mas querendo que a sua mensagem vá a toda a criatura.
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e etc. Né? Então, é assim que funciona. Também temos uma outra perspectiva nesse livro. Né? Nós, conforme vimos nas lições anteriores, a mensagem de Jó, a mensagem dos amigos de Jó se resume ao fato de que Jó estava cometendo um grande pecado. Né? Jó estava cometendo um grande pecado para poder estar sofrendo daquela forma. Tudo bem, eles exaltaram Deus, colocaram a grandeza de Deus, exaltaram o Senhor daquela forma, e até hoje muitos cristãos alegam que a ausência de prosperidade material, a ausência de saúde, né, é sinal de depravação ou é sinal de reprovação divina. Sabe? É, em contraponto, toda a Bíblia insiste em dizer que há sofrimento sim, que há sofrimento. Toda a Bíblia mostra que o sofrimento tem a sua utilidade. Né? Toda a Bíblia mostra que o sofrimento tem o seu motivo. 1 Pedro 4, 15 a 16 diz o seguinte: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Ou seja, o sofrimento tem o seu valor. Tentar explicar os porquês do sofrimento humano é um exercício sem sentido. Não tem por que tentar explicar esses sofrimentos. Né? Devemos lembrar a pergunta dos discípulos, né? Que lá em João 9, versículo 2, que ele disse: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E a resposta em 9:3 foi fenomenal do Senhor Jesus. Ele respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Foi o que se deu em Jó. As coisas de Jó aconteceram para que se manifestassem nele as obras de Deus. Pode acontecer comigo e com você. As coisas que acontecem comigo e com você podem acontecer para que se manifeste em nós a obra de Deus. Enquanto o ditado popular afirma que tudo que é bom acaba, o crente pode afirmar com todas as letras: tudo que é ruim acaba. Tudo que é ruim acabará. Né? Então, nós temos essa perspectiva pastoral aqui nesse livro. Né? Nós, e principalmente nós como pastores, nós temos que tomar muita atenção com relação a como nós julgamos as situações. Né? Existem muitos que gostam de julgar que tudo quanto é problema, luta, dificuldade, tribulação vem de pecado. E às vezes a pessoa está com um dilema muito forte, um problema muito forte, uma luta muito forte. Muitas vezes não é pecado, não. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é isso, às vezes é aquilo. E o que a pessoa quer é uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de esperança que só o Senhor pode dar. Não quer julgamentos, não quer teologia XYZ. Não que a teologia não seja boa, não é isso que eu estou dizendo. Mas a pessoa quer ouvir de Deus, até mesmo porque, como esses amigos de Jó aqui não sabiam, nós também não sabemos o motivo das coisas acontecerem na vida das nossas pessoas, dos nossos irmãos. Tudo bem? Temos também uma outra perspectiva aqui, que é a perspectiva pessoal. É muito comum lembrar que quanto aos amigos de Jó eram bem intencionados, né? Sabe? Totalmente, mas bem intencionados e enganados. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Em suas conclusões legalistas, embora aparentemente corretas, ortodoxas e tal, e como foram cruéis com as atitudes que eles tomaram com relação a Jó. Vamos olhar para a pessoa, né? Vamos olhar um pouquinho para a pessoa. Além de ensinar a lidar com a nossa própria dor, vamos levar a pessoa a lidar com os seus próprios dilemas, com suas próprias lutas, através da oração, através do conhecimento de Deus, através da proximidade com Deus, né? Em vez de ficar querendo julgar e trazer ali os vereditos com relação ao que está acontecendo com as pessoas. Né? Então, não vamos simplesmente dar palpites, a pessoa está assim por causa disso ou por causa daquilo. Pessoal, nós não temos poder. Você pode estar me ouvindo aí agora, não sei se você é pastor ou se não é, se é apóstolo, arcanjo, não sei o que lá, não sei o que é. Mas nós não temos esse poder de saber o que se passa no coração das pessoas. Então temos que tomar muito cuidado. Nós temos que fazer somente aquilo que a palavra nos instrui. Levar a esperança, abrir os olhos das pessoas com relação ao pecado,
né? Levar o amor de Jesus, levar a solução da palavra de Deus, certo? Pense agora o momento quando Jesus se mostrou solidário com os que sofriam os baques da vida, né? E pergunte a si mesmo, né? Nós choramos com os outros ou não, né? Como Jesus fez com a mulher no poço de Jericó, né? Enfim, uma mulher adúltera, né? Então, como que nós fazemos, né? Como membro de uma igreja evangélica, será que nós podemos reaprender algumas disciplinas pessoais com Jó? Eu creio que sim. Por exemplo, a prática constante de Jó, de orar pelos seus filhos, de orar por sua família, né? Isso é extremamente importante. Orarmos pelos nossos filhos, por nossa família. Será que nós fazemos isso? Será que a pregação de vida da nossa comunidade cristã, da nossa igreja evangélica, tem tido espaço para lamento das pessoas, né? Será que as pessoas podem falar sobre seus problemas, suas lutas, suas dificuldades e saber que ali ela encontrará consolo, alívio, né? Será que a pessoa pode se expor no meio da congregação sem ser taxada de herege ou disso ou daquilo, né? Enfim, devemos pensar, Jó entendeu claramente que ele não tinha nenhum direito de possuir qualquer coisa. Será que nós entendemos isso também, né? E nós não deveríamos entender diferentemente, apesar do discurso popular do consumismo que afoga a nossa geração? Será que nós não deveríamos entender que todas as coisas vêm do nosso Deus? Eu acho que deveríamos entender sim. É uma outra lição que temos aqui. Para sobre tudo aqui uma questão intrigante, né, que nós podemos dizer. Onde estava o povo que sempre bateu nas costas de Jó antes dele ter o seu sofrimento, não é? Parece que nas horas que Jó passou, nas semanas, dias, sei lá, ninguém foi lá visitar Jó, a não ser esses quatro homens, né, os quatro amigos, né? Devemos parar para pensar. Será que todos que estão à nossa volta realmente se importam conosco? Ou estão à nossa volta somente porque estamos bem? Eu sempre digo para as pessoas, e principalmente para os meus filhos, que os melhores amigos são aqueles que estão contigo, em momentos de alegria ou de tristeza. Aqueles que ficarão com você diante de um leito de hospital, se for necessário. Não somente aqueles que estão com você nos momentos de alegria. Aqueles que estão com você nos momentos de alegria só querem participar e ter ali um momento de regozijo para a satisfação própria da alegria que está acontecendo. Mas aquele que está contigo sempre, nos momentos alegres e tristes, nos momentos de tribulações, pode contar com este, porque esse com certeza será o seu amigo. Tá bem? É melhor imitar ali o Senhor Jesus, né? Bom, enfim, o livro de Jó, pessoal, essa lição é bem curtinha, né? Mas o livro de Jó não se parece com nós não temos ali no livro de Jó várias citações na Bíblia, vários textos da Bíblia citando o livro de Jó. Mas temos o livro de Jó ali mostrando grandes ensinamentos que toda a Bíblia traz para nós, né? Vamos pensar nisso. Leia o livro, pense, use essas lições para tirar essas reflexões. Saiba que o livro de Jó ele é especial, sim, porque ele não nos ensina somente o que acontece no âmbito espiritual, mas ensina para nós o que acontece no nosso âmbito aqui, terreno, e de como nós devemos lidar com todas essas situações, e todas estas situações alicerçadas por todos os outros textos bíblicos. Temos essas duas referências do livro de Jó que nós falamos aqui, mas somente essas duas referências mostram que Jó realmente foi real e que ele existiu, mas o todo do livro é fenomenal para a nossa vida como um todo. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana feliz na presença do Senhor, e a próxima lição que nós vamos ter possivelmente será a última lição que nós teremos. Não, será a penúltima lição que nós teremos. Espero que até aqui tenha sido uma bênção para a sua vida. Deus abençoe e até semana que vem, para a glória e honra de nosso Deus.